Olha só, gente. Só Vai uns na tua gatinhos. página mesmo? Página 16. Tá, ok. Procedimentos? Isso, lá em Juizado Especial Criminal. Ok, obrigado. Só uns gatos pingados aqui, não tô passada. O que tá acontecendo com com o meu público? Então, vamos lá. Então, na aula passada, a gente começou a falar sobre procedimentos, lembra? E a gente começou a falar pelo Juizado Especial Criminal. Então, pela ordem da apostila, na verdade, esse conteúdo, vocês estão percebendo aí, que ele está bem mais avançado, só que, para ficar mais didático, eu optei, em desde a semana passada, tratar com vocês, né, pela Lei do Juizado Especial Criminal, que trata, portanto, do procedimento sumaríssimo. Então, na aula passada, a gente viu sobre ele, nós vimos que ele é um procedimento previsto em uma lei especial, que essa lei ela é uma lei híbrida, porque ela traz disposições de natureza civil e também disposições de natureza criminal. Vimos que ela trabalha com crimes cuja pena máxima não exceda a 2 anos, ok? E com qualquer contravenção penal. Também vimos os institutos despenalizadores que a lei trouxe, que na verdade é justamente aí, né, a cereja do bolo do procedimento do juizado especial criminal. Então, essa matéria sempre cai na OAB, né, que é o Instituto da Transação Penal, tá? E a renúncia ao direito de queixa ou de representação. Perfeito? Além desses dois institutos, eu me recordo que falei com vocês que também havia um terceiro instituto, que é a suspensão condicional do processo. Esse terceiro instituto a gente vai ver mais daqui a pouquinho, né? Então, ali, né, nós passamos pela página 22, falamos sobre a composição civil, falamos da sentença homologatória e seus efeitos, né? Falamos e aí falamos sobre a transação penal e sobre a composição civil. Perfeito. Então, na última aula aqui, na página 23, é que nós iríamos tratar da suspensão condicional do processo. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que o nosso sistema, o nosso ordenamento jurídico, ele trabalha com uma lógica de eu tenho uma lei, né, uma lei especial ou uma lei normal, digamos assim, lei ordinária, que vai alterar uma codificação já existente. Então, por exemplo, eu tenho uma lei especial que vai alterar o Código de Processo Penal. Eu tenho uma lei que vai alterar uma lei ordinária comum, que não é especial, que vai alterar ali o Código de Processo Penal. Então, essas leis, quando elas vêm para criar um rito especial, muitas vezes elas aproveitam essa propositura do projeto de lei para que outros dispositivos legais da mesma natureza sejam aprovados e que esses dispositivos promovam alterações em outros dispositivos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho lá a lei dos crimes hediondos. Então, ela veio, uma lei especial. E aí, o que a lei fala? Ela diz assim, olha, quando o crime for hediondo, o prazo da prisão temporária é de 30 dias. Então, perceba que eu tive uma lei especial, que é a lei dos crimes hediondos, e essa lei regulamentou disposição de uma outra lei especial, que é a lei da prisão temporária. Então, se você olhar na lei da prisão temporária, a gente já falou sobre isso nas aulas anteriores, você vai ver que não existe prazo diferenciado ali para quando se tratar de um crime hediondo. Mas, veja, uma lei especial trouxe essa nova disposição para uma outra lei especial. Então, ora, se eu tenho uma lei especial que altera outra lei especial, também posso ter uma lei especial que vai alterar um Código Penal, um Código de Processo Penal e assim sucessivamente. Pois bem, a suspensão condicional do processo é exatamente esse caso. Então, a lei do GEPRIM, ela trouxe
3 institutos despenalizadores, né? Composição civil, que a gente viu na aula passada, e transação penal. Esse terceiro, que é a suspensão condicional do processo, ele é um instituto que também despenaliza, na medida em que ele vai evitar a aplicação de uma pena privativa de liberdade, só que ele não se aplica para os crimes a rigor de competência do Juizado Especial Criminal. Porque muitas vezes o crime do Juizado Especial Criminal, ele tem uma pena mínima maior do que 1 ano. Então, perceba que há que destoa um pouco da lógica. Eu tenho, portanto, a suspensão condicional do processo, que se aplica para os crimes cuja pena mínima, veja, pena mínima do GCRIM, os crimes para processo e julgamento, é pena máxima, que não exceda 2 anos, perfeito? A suspensão condicional do processo traz a lógica da pena mínima, que não pode exceder a 1 ano. Então, veja, por exemplo, se eu tenho um crime de furto simples, apropriação indébita, lesão corporal grave, veja que esses crimes, a pena mínima é 1 ano. Ora, se a pena mínima é de 1 ano, perceba que haverá possibilidade de suspensão condicional do processo, tá? O que é que a suspensão condicional do processo ela traz de benefício para o agente que se encontra nessa situação, ou seja, que praticou um fato cuja pena não vai exceder, a pena mínima não vai exceder a 1 ano. Ora, na verdade, ele vai ser denunciado, o juiz ele vai receber a denúncia criminal e vai haver uma suspensão condicional do processo que é proposta pelo próprio Ministério Público. Lembra que ele é o titular da ação penal? Então, o próprio Ministério Público vai propor essa suspensão. E veja, essa suspensão ela é uma suspensão condicional do processo. Ou seja, existem condicionantes para que esse processo seja suspenso. E aí, se durante o período de suspensão desse processo, a autora do fato se comportar, ou seja, não praticar nenhum fato novo capaz de revogar esse dispositivo, veja que ao final do período de prova, que é esse lapso que nós chamamos de período de prova, haverá a extinção da punibilidade dele. Ou seja, não vai gerar nenhum efeito penal e nenhum efeito extrapenal. Por que não vai gerar? Porque eu não tenho sentença, gente. Veja, você não precisa decorar. Se você entender, ora, se é uma suspensão condicional do processo, então o processo ainda não tem sentença. Ok? Bem, houve a suspensão desse processo, houve o período de prova, a parte se comportou, ora, eu não tenho sentença. Como é que eu vou ter um efeito penal ou um efeito extrapenal? Não faz sentido. Então, veja que também esse instituto é extremamente benéfico, por isso chamado de instituto despenalizador. Se você vê, né, como a gente viu na aula passada, transação penal e composição civil também geram uma extinção da punibilidade. Perfeito? E aí aqui no quadrinho amarelo, na página 23, a gente tem os requisitos, né? Pena mínima igual ou inferior a 1 ano, a pessoa não pode estar sendo processada. Ora, como assim não pode estar sendo processada? Qualquer que seja esse processo. Então, o que vai acontecer? O Ministério Público, ele vai oferecer a denúncia criminal, que é uma ação penal com um pedido condenatório, e dentro do pedido, dos pedidos dele, dos pedidos finais dele, ele vai propor essa suspensão condicional do processo, caso haja o preenchimento desses requisitos legais, tá? Agora, sobre essa propositura, né, de suspensão condicional do processo, embora o Ministério Público seja o titular para fazer isso, não cabe a ele uma escolha exclusiva.
tá? Como assim? Ele não pode escolher. Tem um monte de gente me chamando aqui no WhatsApp, peraí, pedindo o link. Veja que o MP não pode escolher. Ele pode falar assim, eu não gosto do Emanuel, eu não vou propor a suspensão condicional. Não, é um direito do autor do fato. Então, o Ministério obrigatoriamente deve propor a suspensão condicional do processo, ok? E aí, o que eles fazem? Fez a denúncia criminal, pega o nome da Gabriela, pega o nome da Juliana, digita lá no site do tribunal. Se tiver alguma ação penal contra eles, o promotor já vai deixar de propor esse benefício na própria denúncia criminal. Então, ele vai dizer assim, deixe de propor o benefício da suspensão condicional do processo com relação ao denunciado Emanuel Henrique, tendo em vista que ele é réu nos autos da ação número tal. Então, o promotor ele vai denunciar o Emanuel e na própria cota ele vai dizer o porquê é que ele não está propondo a suspensão condicional do processo. Então, basta a pessoa estar sendo processada para que esse benefício ele não seja proposto, tá? E aí, dando continuidade aos outros requisitos, né? Não ter sido condenado por outro crime, não ser reincidente em crime doloso. Lembra do lapso temporal da reincidência? Lá do Código Penal. Então, entre uma condenação do fato e a nova prática criminosa, não podem decorrer menos que 5 anos, porque para fins penais essa pessoa ela será reincidente, tá? E aí, o último requisito que é extremamente subjetivo, né? A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. Todas elas aqui, né, a culpabilidade, antecedentes, conduta social, tudo isso aqui tem aspecto subjetivo, só diz respeito à pessoa do agente. Então, muitos doutrinadores criticam esse quinto requisito, tendo em vista que ele não tem nada a ver com o fato criminoso em si, mas sim está relacionado com a pessoa enquanto ela mesma. Então, tipo, a conduta social da Juliana não é boa, então eu não vou dar suspensão para ela. Não, eu acho que a personalidade do Renan não é boa, eu vou então, não vou dar suspensão para ele, não faz sentido, tá? Então, esse último requisito, ele é muito questionado. Pois bem, nós temos aqui, né, 2 súmulas, inclusive, que falam sobre a suspensão condicional do processo. Elas trazem algumas informações gerais sobre alguns crimes, especialmente o crime continuado. Então, veja lá, não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. Como assim, Laila? Ora, nesse caso concreto havia um crime que, pelas mesmas condições de tempo, lugar e espaço, você percebe que um é continuado ao outro. Ora, o aumento mínimo de 1/6 é o aumento relacionado ao crime continuado. Então, o que é o crime continuado? É uma ficção jurídica. Então, você pega ali uma sequência de fatos que são muito similares, você aplica a pena de um crime só e você exaspera em razão dessa continuidade delitiva. Então, aqui está dizendo o seguinte, olha, se for crime continuado e você fizer o aumento mínimo, que é 1/6, e isso ultrapassar 1 ano, veja que não vai caber suspensão. Então, exemplo, tá? Vamos pegar lá o crime de lesão corporal leve, em continuidade delitiva. Então, todo dia você vai lá e dá uma porrada numa pessoa, pelas mesmas condições de tempo, lugar e espaço. Suponhamos que durante um mês, pelo menos 2 vezes na semana, você ia lá, pegava a pessoa, socava a cara dela, lesão leve nas mesmas condições. O que é isso? Crime continuado. Então, ao longo dos 4 meses, você praticou quantos crimes? 8 crimes. Mas, em razão da continuidade delitiva, a gente vai julgar uma lesão corporal leve e vamos exasperar todas as outras 7. Veja o quanto isso é benéfico. E aí você vai calcular 1/6
que é a menor causa de aumento do crime continuado, e ver se isso extrapola ou não um ano. Se extrapolar, não cabe suspensão condicional do processo. Perfeito? A outra súmula do STJ. O benefício da suspensão condicional do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório, seja pela incidência, ultrapassar o limite de 1 ano. Isso aqui também a gente já estudou quando, na aula passada, quando eu falei para vocês que se eu tenho um crime qualificado, eu vou considerar a pena do crime qualificado. Se eu tenho um crime com uma causa de aumento, eu vou pegar essa pena máxima e aumentar o máximo da causa de aumento. Então, aqui na suspensão condicional do processo, é o mesmo raciocínio. Ora, se eu tenho um crime que não cabe suspensão condicional do processo, não é esse o caso, tá? Vamos, sei lá, vou pegar a pena do crime é 1 ano e 1 dia, e a pena máxima é 3. Não, 1 ano e 1 dia, a pena máxima seria 1 ano e 9 meses. Perceba, se ele é um crime tentativa desse crime, o que você vai fazer? Você vai reduzir a menor redução. Então, 1/3 de 1 ano e 9 meses. Se, por outro lado, se tratar de um crime com emprego de arma de fogo, em que a pena aumentaria 1/3, você vai pegar essa pena máxima de 1 ano e 9 meses e aumentar 1/3, aumentar 2/3. Entenderam? Então, a gente viu na aula passada que para encaixar a conduta no G-crime, a gente sempre usa as piores simulações. Se é tentativa, a menor tentativa. Se é causa de aumento, a maior causa de aumento. Se é qualificado, é a qualificadora. E aqui na suspensão condicional do processo, também é exatamente a mesma coisa. Então, se, por exemplo, eu respondo por 5 lesões corporais leves em concurso material, você vai pegar as 5 penas mínimas, somar e ver se ultrapassa ou não 1 ano. Se ultrapassar, não cabe suspensão condicional do processo. Tudo bem? Então, esses são os detalhes aqui da suspensão condicional do processo. Aí aqui, eu trouxe um esqueminha, né, para vocês. Então, preste atenção aqui no quadrinho amarelo. Então, eu tenho lá, né, se eu tenho uma pena máxima menor ou igual a 2 anos, cabe transação penal, desde que a pessoa não seja reincidente em crime. O que é PPL? Pena privativa de liberdade, tá? Desde que a pessoa não tenha se beneficiado do Instituto nos últimos 5 anos. Vamos aplicar o que para a pessoa da transação penal? Pena restritiva de direitos ou multa. E se a pessoa descumprir a transação penal? Ora, poderá ser proposta a ação penal, tá? Se foi homologada a transação penal, não faz coisa julgada nesse caso, ok? Qual é o momento da transação penal? Antes do recebimento da denúncia, tá? Então, a gente viu, inclusive, na aula passada, que na transação penal, a vítima não tem nada a ver com essa transação. Às vezes, a vítima vai falar, não, eu quero que a Juliana seja processada, tá? Mas a titularidade da ação penal não é da Juliana, não é da pessoa que quer que a Juliana seja processada, é do Ministério Público. Então, ele vai lá e vai propor para ela a prestação de serviços à comunidade. Homologou? Houve transação penal, tá? Do outro lado do quadrinho, a gente tem a suspensão condicional do processo. Pena mínima que não excede a 1 ano. A pessoa não pode ser processada, né? Muito mais abrangente do que com relação à transação penal. Quais são as consequências da suspensão condicional do processo? Reparação do dano, se o crime causar dano. Proibição de frequentar determinados lugares e se ausentar da comarca sem autorização. Comparecer mensalmente em juízo. Olha lá o período de prova, de 2 a 4 anos. Então, a pessoa tem que se comportar ali por esse período. Comportou, o juiz vem e extingue a punibilidade, tá? Perceba também que ele não traz aqui na suspensão condicional do processo nenhuma obrigação positiva, ou seja, nenhuma obrigação no sentido de ter que fazer alguma coisa.
como é a pena restritiva de direitos da transação. Na transação penal, a pessoa tem que ir lá prestar serviço à comunidade. Aqui na suspensão condicional do processo, a parte não tem que fazer nada. Ela não tem que prestar serviços à comunidade. Ela não está cumprindo uma pena restritiva de direitos. Há uma suspensão do período de prova dela, tá? Bom, e eu tenho revogação da suspensão condicional do processo quando? Quando a pessoa não reparar o dano ou for processada por novo crime. Nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso, a ação penal ela vai tomar o seu curso normal, tá? O juiz ele pode determinar, aí aqui a gente tem, né, na revogação facultativa, caso a pessoa tenha sido processada por contravenção penal ou cumprir as demais condições. Beleza. Aqui no último bloquinho, já na página 25, você vai ver que, com relação à suspensão condicional do processo, o juiz pode determinar outras condições, como prestações de serviço à comunidade ou prestação pecuniária. Gente, isso é o entendimento do STJ, tá? Mas perceba que, tecnicamente, não é justo que se faça dessa forma. Por quê? Porque eu tenho um período de suspensão condicional do processo. A pessoa ela não recebeu uma pena restritiva de direitos. Então, perceba que se eu suspendo condicionalmente o processo do Renan e obrigo ele a prestar serviço à comunidade, significa dizer que eu estou acumulando uma suspensão condicional do processo com um benefício da transação penal. Então, isso não é tecnicamente correto, tá? Mas é o entendimento do STJ. Tudo bem até aqui? Então, portanto, com essas considerações, a gente finaliza aqui o juizado especial criminal, tá? Alguém tem alguma dúvida? Pode se manifestar, sem problema nenhum. Pode abrir o microfone e falar comigo. Não é uma dúvida não, professora, só É porque eu ia perguntar para a senhora em relação a essa última questão, né? Porque tem um processo que eu estou fazendo que o cara está cumprindo uma restritiva de direito e com o processo suspenso. Então, ele está numa restritiva de direitos e está com o processo suspenso, mas você está trabalhando no MP, né? Isso, MPF. Aí os caras vão falar que vale. Mas perceba, esse é o entendimento do STJ. Mas o que eu quero que... É só para quem não entendeu o caso, né? O Renan trabalha no MPF, né? Ministério Público Federal. O carinha está sendo beneficiado com uma suspensão condicional do processo e nessa suspensão houve uma acumulação. Além da suspensão do período de prova, ainda ele tem que prestar serviço à comunidade. Veja, o advogado, qualquer advogado conseguiria quebrar isso. Por quê? Não faz sentido. Ora, então eu vou acumular duas coisas, porque a suspensão condicional do processo não é a mesma coisa que transação penal. Então, como que eu vou pegar e vou acumular um instituto da transação penal, né? Ou acumular um instituto que é do regime aberto nos casos em que eu posso substituir uma pena, se ainda eu não tenho pena, se eu estou com o processo suspenso. Você está entendendo, Renan? Então, não tem sentido algum fazer essa acumulação, mas, como eu disse, é um entendimento do STJ. Mas um advogado mediano que seja, ele consegue fazer, quebrar essa questão aí. Ele praticou qual fato novo, Renan? Nossa, agora eu não vou lembrar. Eu tenho que abrir aqui, professora, para poder lembrar. Mas é um crime, né? Um crimão assim? É crime Isso. Normal? Não, é crime pequeno. É crime pequeno? Eu acho que é uma... se eu não me engano... Eu não vou lembrar agora. Mas de certo está ali para ver se ele faria ou não jus a um outro benefício, né? E aí, com certeza, não vai fazer jus, porque ele já tem uma suspensão condicional do processo em andamento. A suspensão dele é por uma... ele tinha uma rádio emissora de sinal, uma coisa assim, e aí era crime de... Eu não vou lembrar, professora, eu esqueci. Não, mas tranquilo, depois você pega e vai e pergunta e questiona isso para ele. Com certeza ele vai te explicar, né, sobre isso que a gente está conversando. Mas, assim, na prática,
É algo bem corriqueiro, assim, tá? E aí, se é um advogado que não é muito atuante, ele deixa passar batido. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que não tem uma lógica você fazer essa acumulação. Porque daí você está mesclando outras coisas. E detalhe, prestação de serviços da comunidade, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, é uma modalidade pena restritiva de direitos. Então, o Renan está numa suspensão condicional do processo, mas eu estou aplicando uma pena restritiva de direitos, ou uma coisa ou outra, ou eu estou na suspensão, ou eu estou na pena restritiva. Eu não posso acumular os dois, porque a lei não prevê, tá? Mas, assim, só para fins de raciocínio jurídico mesmo. Tudo bem, gente? Alguma outra pergunta ou colocação? Pode fazer, não tem problema nenhum. Nada, então, beleza. Então, vamos subir lá, para quem está com a apostila, lá na página 5, tá? Quem não tiver com a apostila, dá um alô aí para mim no WhatsApp, que aí eu encaminho. Agora, eu não sei se muita gente está sem aba, está bebendo na faculdade, porque, velho, essa sala de hoje mesmo, acho que a sala era lotada, né? E tem pouca gente entrando. Passada. Então, vamos lá. Hoje a gente vai começar a falar sobre o procedimento comum ordinário, tá? Então, na aula passada, eu comentei com vocês que eu posso ter procedimentos especiais inseridos dentro do Código de Processo Penal. Tanto é assim que tem o procedimento tribunal do júri, tem o procedimento crimes contra a honra e tem o procedimento crimes praticados por servidor público contra a administração pública. Pois bem, hoje a gente vai falar sobre o procedimento comum, ou seja, aqueles crimes cuja pena máxima extrapola 4 anos. Porque quando não extrapola 4 anos, é o procedimento sumário, que depois a gente vai falar, tá? Aí, perceba que nós temos, portanto, o inquérito policial. Então, a gente tem a prática de um fato. Então, vamos voltar no início da prática delitiva. Então, eu tenho a prática de um fato. Esse fato vai acarretar a instauração de um IP. Esse IP, ele vai coletar elementos de informação e vai ser remetido para o titular da ação penal. Se é Ministério Público, né? Se é um crime de ação penal pública, Ministério Público. Se é um crime de ação penal privada, o que é raríssimo, né? A gente ter investigações de crime de ação penal privada, o ofendido ou o seu representante legal. Pois bem, o promotor pegou o inquérito policial. O que é que ele precisa para poder oferecer a denúncia criminal? Ele precisa ter prova da materialidade, ou seja, o crime efetivamente ocorreu, e indícios suficientes de autoria. Tá? O que é indício suficiente de autoria? Uma fumaça do bom direito com relação à autoria. Eu tenho uma séria desconfiança de que o Danilo seja o autor do fato. A vítima reconheceu ele. As testemunhas falaram que foi ele. Tá? Agora, antes da gente falar sobre o procedimento propriamente dito, eu queria fazer um parênteses com vocês. Eu só consigo fazer isso aqui, graças a Deus, porque na sala seria humanamente impossível. Quando a gente tem um fato, algo que ocorre no mundo dos fatos, com uma conotação criminal, a gente tem que olhar aquele fato sobre 2 prismas, correto? Um prisma penal, que é o prisma do direito material, e um prisma processual, que é a mecânica do procedimento, que é a mecânica do processamento desse direito material. Perfeito. O direito material, um crime, é composto por fato típico, ilicitude e culpabilidade.
ok? Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Dentro do fato típico, nós temos ali os elementos relacionados à materialidade do crime. Como, Laila? Ora, eu não tenho conduta, resultado, nexo, tipicidade. O resultado, ele não é um resultado normativo. A tipicidade não é uma tipicidade formal e material. Ora, se eu pratiquei um fato mediante uma conduta, mediante um nexo causal, e eu ocasionei um resultado normativo, ou seja, eu matei uma pessoa e, portanto, isso se amolda normativamente no Código Penal, eu tenho uma tipicidade material e uma tipicidade formal, porque, igualmente, eu matar alguém se encaixa perfeitamente no crime de homicídio. Perceba que isso, em uma linguagem do processo penal, é a materialidade. É a materialidade. Por outro lado, se você está diante, por exemplo, de um crime que pode até ser material, mas de um crime tentado, perceba que eu tenho mais dificuldade para trabalhar com o resultado normativo e com a tipicidade formal e material. Exemplo, extorsão. Artigo 158 do Código Penal. A extorsão, ela é narrada da seguinte forma, né? Constranger com a finalidade de obter vantagem. Veja, é um crime formal, constranger. No momento em que eu ligo para o Danilo e falo, Danilo, aquele seu carro que foi roubado, eu sei onde que está. É R$1.000 o preço do resgate. Veja que se eu sou interrompido dos meus atos de execução nesse momento, existe aí uma extorsão consumada. Uma extorsão consumada. Por quê? Não houve obtenção ali, não houve obtenção da vantagem que eu desejava. Mas conseguem perceber o quanto a minha materialidade ela é fraca? O quanto a minha materialidade ela é difícil? Por quê? A tipicidade material e a tipicidade formal, elas não estão ali debruçadas em uma mudança efetiva no mundo dos fatos. Por quê? Perceba que os crimes formais, eles são uma ficção jurídica. Tanto que o legislador antecipou o momento consumativo desse crime. Ou seja, ainda que a finalidade não seja alcançada, para fins penais eu tenho crime consumado. Então, como é que eu tenho ali, para fins penais, um crime consumado, se na verdade fática não houve obtenção desse dinheiro? Como é que eu vou provar a materialidade desse crime? Então, perceba que, nesse caso concreto, a linguagem do processo penal ela fica mais difícil, ela fica mais pesada. Por quê? Porque não houve uma mudança no mundo dos fatos. Essa lógica que eu estou explicando para vocês, e eu acabei de usar o exemplo de um crime formal, também se aplica para os crimes de mera conduta. Então, crimes formais e crimes de mera conduta são crimes cuja materialidade, no momento do oferecimento da denúncia, é difícil de ser demonstrada. Na maioria das vezes, essa materialidade vai ser embasada em prova testemunhal, por exemplo. Então, suponhamos que a Stephanie foi presa em flagrante na via pública porque ela estava portando uma arma de fogo. Então, ela tem ali um porte legal de arma de fogo. É um crime de mera conduta. Mas perceba, quando ela foi avistada pela viatura, ela saiu correndo. E aí ela pegou a arma e jogou no mato. E os policiais não conseguiram achar essa arma. Veja, como é que eu vou provar a materialidade desse porte da Stephanie? Se a arma não foi apreendida. Veja, um crime de mera conduta. Nesse caso, eu tenho uma prova testemunhal que irá lhe suprir a materialidade. Tá? Por outro lado, quando a gente fala em indícios de autoria, que é a nossa linguagem do processo penal, em uma linguagem do direito penal, onde é que isso fica constatado? Ora, conduta dolosa culposa, nexo causal e resultado. Claro, conduta dolosa foi a pessoa. Ora, essa pessoa tinha capacidade de entender o que ela estava falando. Então, você, quando analisa indícios de autoria,
você também trabalha com o substrato do crime fato típico dentro da conduta, porque quem praticou a conduta, e também dentro da culpabilidade, que são as questões de natureza pessoal relacionadas ao autor do fato. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenho um processo penal que está tramitando normalmente. E aí a parte fala, olha, fulano que está sendo denunciado, ele é doido. Ele tem ali uma anomalia mental que não permite ele compreender o caráter do que ele está falando. Perceba que, nesse caso, a defesa chegou atrasada, né? Chegou atrasada, e ela alegou isso quando eu já tenho uma relação jurídica processual. Então, o que aconteceu na peça acusatória? O promotor ele não constatou que ali poderia haver uma provável questão relacionada à culpabilidade. Então, o promotor ali, nesse caso, deixou passar batido a questão da culpabilidade, porque nesse caso a pessoa ela era inimputável. Então, qual vai ser a saída agora que nós já temos um processo? A instauração de um incidente de insanidade mental. Mas veja, quando eu trabalho, portanto, com indícios de autoria, na linguagem penal, é porque eu já tenho um fato típico preenchido e porque a culpabilidade está perfeita. Porque se não for nenhum nem outro, você nem começa a oferecer denúncia. Por quê? O substrato material ele precisa estar presente, pelo menos na parte indiciária, quando a gente tratar dos indícios de autoria. Tudo bem? Ora, por que é que eu preciso de uma prova da materialidade? Ora, porque eu tenho que ter uma certeza que o fato ocorreu. E veja, preciso de indícios de autoria, porque, evidentemente, o processo penal ele vai ali elucidar se realmente é aquela pessoa a autora do fato. O processo ele vai colher elementos de prova. Então, perceba a diferença da linguagem. Quando eu trabalho com inquérito policial, em que eu tenho a coleta de informações sem contraditório e sem ampla defesa, isso se chama, né, o inquérito policial, é caracterizado como sendo um mecanismo de coleta de elementos de informação. Quando eu estou dentro do processo penal, ou seja, quando já tem uma denúncia criminal que foi recebida, a partir dali, as partes vão buscar colher elementos de prova. Por quê? Eu só tenho uma sentença penal condenatória quando houver um juízo de certeza. Quanto à autoria e à materialidade daquele fato. Se não tiver, a pessoa vai ser absolvida. Tudo bem até aqui? Deu para entender esse raciocínio que eu fiz com vocês? Se não deu, só perguntar que eu falo sem problema nenhum. Pode abrir o microfone aí e falar. Nada? Então, peraí. Deixa eu mandar a apostila com o povo aqui, só um minutinho. Beleza. Leda, tira uma dúvida minha. Pode falar. Porventura, não saiu nenhum entendimento do STE em relação à parte do juiz das garantias, em relação a esse procedimento aí no âmbito penal? Então, Manuel, boa pergunta. O pacote anticrime, ele trouxe o juiz das garantias, né? Isso vem sendo tratado na parte inicial do processo penal. E a lógica do juiz de garantia seria, né? Eu tenho um juiz inquisidor, que é o cara que vai participar do processo, né? Da coleta dos elementos de informação, e depois de recebida a denúncia, um outro juiz assumiria. Só que essas disposições, elas estão
suspensas, me perdoem, por força de decisão do STF. A gente ainda não tem prazo estabelecido, tá? A minha ideia, inclusive, é depois, né, que a gente terminar o procedimento, mas ele é como se ele assumisse a partir de agora. A partir do recebimento da denúncia, já mudaria o personagem que será o responsável pela condução daquele processo. Tá? Basicamente, aqui, dentro do procedimento, foi isso que mudou. Tá? Então, a nossa vida não está muito atrapalhada nesse particular, nessa parte do conteúdo, pelo juiz de garantias, porque, na verdade, a gente só mudou ali, né, a pessoa que está por detrás, né, da condução do processo. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós trabalhamos com, assim como a gente tem, né, lá no CPC, os elementos, as condições da ação e os pressupostos processuais de uma petição inicial, aqui também a gente tem qualquer oferecimento de peça acusatória, de qualquer denúncia. Veja, peça acusatória. Pode ser também uma queixa-crime, né? A peça acusatória, ou ela pode ser uma denúncia criminal, se é um crime de ação penal pública, ou ela pode ser uma queixa-crime, se é um crime de ação penal privada. Então, essa peça inicial acusatória, ela deve preencher os requisitos mínimos, que são exposição do fato criminoso, qualificação do acusado, classificação do crime e, se houver e for necessário, rol de testemunhas, tá? Isso está previsto lá no artigo 41 do Código de Processo Penal. Pois bem, quem vai fazer o juízo de admissibilidade é o magistrado. Então, exatamente igual ao que ocorre lá no processo civil. Então, você apresenta uma petição inicial com um pedido condenatório e aí o magistrado ele vai ver se ali nós temos os requisitos mínimos para o recebimento dessa peça acusatória, tá? Bom, e aí, diante dessa peça acusatória, ele vai tomar algumas decisões, tá? Primeira coisa, né, primeiro detalhe com relação a isso é, inclusive, que gente, desculpa a ligação, caiu o negócio aqui. Caiu, foi mal. Tá dando para ouvir agora? Tá dando para ouvir, gente? Tá sim, professor. Ah, beleza, caiu aqui, bizarro o negócio. Então, olha lá. Então, antes do juiz receber essa denúncia ou rejeitar essa denúncia, se ele perceber que ele é incompetente para processar e julgar isso, ele já vai declinar da competência dele sem prolatar nenhuma decisão. Então, perceba que quando eu tenho uma causa de incompetência, ele tem que mandar para o juiz que ele entende competente, claro. Então, não faria sentido ele receber uma denúncia e falar, não, agora eu sou incompetente, vou mandar ali para o Danilo julgar. Não, se você é incompetente, isso é uma matéria preliminar. É uma matéria que vai anteceder a própria análise da denúncia em si. Exemplo. Suponhamos que o promotor denunciou um fato por lesão corporal gravíssima. E o juiz, quando ele recebeu a denúncia,
ele percebeu que, na verdade, era uma tentativa de homicídio. Então, o que esse juiz ele vai fazer? Ele vai mandar essa denúncia criminal para uma vara especializada de tribunal de júri. Então, ele vai dizer, olha, a minha incompetência, nesse caso, ela é absoluta, porque uma incompetência em razão da matéria. Eu não tenho competência para processar e julgar esse crime, porque eu entendo que se trata de um crime tentado, doloso contra a vida. Percebam? Então, nesse caso, o juiz ele já declina lá para o juiz que ele entende ser o competente, tá? Mas vocês poderiam se perguntar, tá, mas o promotor narrou ali o tempo todo um fato e falou que era lesão corporal gravíssima. O juiz ele pode entender que esse fato merece uma nova classificação? Tranquilamente. O juiz ele não está vinculado ao pedido condenatório, diferente do cível. Tá? Então, muitas vezes o promotor ele pede a condenação por um crime X e o juiz interpreta aquele fato como sendo um crime Y. Não tem problema algum, porque o juiz, no processo penal, somente se vincula com os fatos, diferente do cível, né? Lembra que o cível trabalha com a estrita legalidade, né? A distrição ao que foi pedido com a decisão do juiz. No processo penal, não. Essa capitulação, essa roupa para o fato que é dada pelo Ministério Público, não vincula o magistrado. Perfeito? Portanto, nesse caso, se houver uma questão preliminar de incompetência, ele vai declinar para um juízo em que ele entende ser competente. Tudo bem? Agora, bom, eu tenho uma peça acusatória, mando para o juiz. Quais são os passos que o juiz pode tomar? 2 só. Só existem 2 decisões possíveis. Ou ele rejeita a denúncia, a peça acusatória, ou ele recebe a peça acusatória e determina a citação do acusado para a formação da relação jurídica processual. Perfeito? Isso a gente está falando agora, está previsto lá no artigo 395, né? 395, peraí, gente, 396, me desculpe, 396 do Código de Processo Penal. Tá? Então, lá no 396, que não está aqui na apostila, mas quem tiver com o código acompanhando vai ver exatamente isso. O juiz, ao receber a peça acusatória, poderá rejeitá-la ou determinar o recebimento mediante citação do acusado. Tá? Bom, a partir de agora, nós vamos falar sobre a rejeição da peça acusatória. Primeira coisa que você tem que saber, rejeição da peça acusatória corresponde ao indeferimento da petição inicial lá no cível, tá? É a mesma coisa. Na rejeição da peça acusatória, eu tenho uma extinção do processo sem resolução do mérito, tá? E aqui no processo penal, a gente não trabalha com a lógica do processo civil no sentido do juiz indicar que a denúncia está ruim. Ele simplesmente vai rejeitar. Ele não vai dizer, olha, Gabriela, você aqui colocou como denunciado a pessoa errada. Não, ele não vai falar isso. Ele simplesmente vai rejeitar a peça acusatória ante a ausência dos requisitos tais e tais. Tá? Então, quando há uma rejeição da peça acusatória, na linguagem do processo penal, a gente diz que a petição ela é inepta. Houve uma inépcia da petição inicial. E o 395 diz para nós quando é que vai haver a inépcia, tá? Petição inepta, ou seja, petição que ocasionará a rejeição, a respectiva rejeição, é quando ela não preencher os requisitos do artigo 41. Lembra? Exposição do fato criminoso, qualificação do acusado, arrolamento de testemunhas necessário. Toda denúncia criminal inepta é porque ela não preenche o artigo 41, tá? Inclusive, tem uma coisa aqui, né, que o STF entende que a inépcia é um defeito formal grave da petição inicial.
Ok? Pois bem, o que mais ocasionará a rejeição da denúncia criminal? Quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Tá? Então, perceba, a ausência de pressupostos processuais ou das condições da ação. O que é condições da ação? Partes, pedido e causa de pedido. Pressupostos processuais de existência e validade. Tá? Então, veja aqui, essas questões de pressupostos de existência e validade, em muito se assemelha à teoria geral do processo, que vocês estudam lá em Processo Civil 1. Tá? A gente vai ver aqui agora que existem algumas adaptações, mas a rigor, todo o raciocínio jurídico é exatamente igual a esses pressupostos. Tá? Então, quando eu tenho qualquer dessas ausências, haverá, portanto, a rejeição. Aí aqui eu tenho, né, essas condições da ação, as condições da ação no processo penal, ora se caracterizam como sendo genéricas, ora específicas, tá? Exemplo de condição da ação específica: representação do ofendido, requisição do ministro da Justiça. Então, imagine lá um crime de lesão corporal simples que não houve representação. Veja, falta aqui uma condição da ação especial, que é a representação da vítima, que é uma condição de prosseguibilidade do processo penal. Espera aí, gente, deixa eu passar aqui. Vou pedir no link. Viu? Eu estava achando já que eu era uma péssima professora, porque não tinha ninguém, mas não. Tá lixado, como está acessando o link. Aqui, olha, a menina falou que eu não disponibilizei no portal. É o mesmo link de todos. Vai ser sempre esse link, tá, gente? Se eu xingar ela aqui. Mentira, vou xingar não. É o mesmo link da semana passada. Eu falei isso também para vocês, gente. Percebam. Voltando aqui, né? Percebeu que, né? Se eu me perdi. Aqui. Então, no caso, nesse caso da representação, isso, portanto, se comporta como sendo uma condição da ação especial, tá? Uma condição da ação especial. E aqui, em relação aos pressupostos, eu tenho pressuposto de existência, pressuposto de validade, exatamente igual ao processo civil, tá? Só que para nós, no processo penal, os pressupostos de existência são, né, demanda, né, órgão jurisdicional com investidura, capacidade de ser parte. Veja, mesmos que o processo civil. E de validade, inexistência de vícios processuais, ausência de dispendência e de coisa julgada. Veja que aqui no processo penal é um pouco mais enxuto do que lá no processo civil, perfeito? E aí a gente tem, né, portanto, aqui no quadrinho, os tipos de legitimidade. A de causa, que é para estar na causa, a de processo, que é para figurar no processo, e a capacidade de ser parte, tá? Se eu tenho legitimidade para discutir aquela causa, isso é condição da ação. Se eu tenho legitimidade do processo, isso é pressuposto de validade. Como assim, gente? Só para fazer um parêntese aqui, tá? Condição da ação penal, condição da ação penal é a forma, são os elementos trazidos pelo direito penal, o direito material para aquele processo futuro existir. Na lei, o que é uma legitimidade do processo? O que é essa capacidade processual? Ora, o que é essa capacidade de ser parte? Ora, tanto a processual quanto a capacidade de ser parte são os desdobramentos da legitimidade e condição da ação. Vocês entenderam? Porque quando vocês estudam isso lá em Teoria Geral do Processo, quando a gente estuda isso lá na teoria, vocês estudam isso lá na Teoria Geral do Processo, vocês aprendem condições da ação e pressupostos processuais, de existência e de validade. Perfeito? O
O que é o pressuposto processual de existência e validade? Gente, é um desdobramento de condição da ação. Quando você estuda a condição da ação, você está analisando pelo ponto de vista do direito material, do direito civil, do direito penal. Quando você estuda pressuposto, Professora caiu? Eu acho que caiu aqui no meu, caiu. Aqui ela. Não, tá não. Puta, hein? Você sabe me quando vai ser a parcial? Sei nada. gente, alguém que tá baixando Xvideo aqui, que tá carregando a internet, esses vagabundos. Deixa eu arrumar Beleza. aqui. Os caras quer baixar esse vídeo com a mesma internet, porra. Aumenta essa internet. Beleza, então vamos lá, voltando aqui. Então, aqui no processo penal, essa legitimidade que é condição da ação, sob o prisma processual, vai se tornar um pressuposto de validade, porque a pessoa tem que ter capacidade processual, e ela tem que ter uma capacidade de ser parte, que é um pressuposto de existência. Mas veja que aqui no processo penal, legitimidade do processo e capacidade de ser parte da ação penal pública sempre vai estar presente. Por quê? Porque é o Ministério Público. Agora, se eu tenho uma ação penal privada, que é uma queixa-crime, ou seja, a minha peça acusatória vai ser uma queixa-crime, nesse caso, isso aqui tem que ser bem observado. Então, se eu tenho uma queixa-crime, cuja vítima foi uma pessoa de 15 anos, essa pessoa precisará ter um representante legal, porque ela não poderá titularizar o polo ativo dessa peça acusatória. Ela não poderá ser a parte autora sem um representante legal dessa queixa-crime. Por quê? Porque ela não tem capacidade de ser parte e nem capacidade processual. Ela simplesmente é parte, ela é legítima. Perceba, ela tem legitimidade para a causa? Tem, ela é a vítima, mas, sob o ponto de vista processual, ela não pode figurar no processo. Então, se vocês conseguirem entender essa lógica de que os elementos da ação são a base daquele fato e que os pressupostos processuais são uma linguagem processual para você tratar as condições da ação, 80% de teoria geral do processo você já matou aí, tá? E isso que eu estou dizendo se aplica para a minha matéria e também para o processo civil. Agora, teve gente que me perguntou aqui, por exemplo, se, tá lá, ela apresentou uma denúncia criminal, uma peça acusatória, e ela é horrível, ela tá péssima. E aí, o que o juiz ele vai fazer? Ele vai intimar para emendar? Não, aqui não é processo civil. O juiz ele vai falar só assim, olha, Renan, tá, uma bosta a sua denúncia, eu vou rejeitar ela. Ele não vai dizer, Renan, porque olha só, você errou aqui na legitimidade do processo, olha aqui, isso aqui tá genérico. Ele vai ter que fundamentar a rejeição dele? Vai, claro que vai rejeitar, mas ele não vai te dar uma colherzinha de chá. Ele não vai dar uma colherzinha de chá para o promotor aproveitar aquela denúncia. Ele vai rejeitar essa denúncia, vai haver um arquivamento dessa denúncia e o promotor vai ter que propor nova denúncia criminal. E a parte vai ter que propor nova queixa-crime. Não é como no processo civil que você aproveita aquela petição inicial. Aqui teve rejeição, um beijo, acabou. Rejeição arquivou, morreu ali. Não tem o que fazer.
tá? Então, ainda que ele seja um bom juiz e diga assim, não, olha só, aqui a pessoa não tem capacidade de ser parte, por isso vou rejeitar, tá? Acabou. Rejeitou, arquivou, extinguiu, tá? E aí, essa decisão, como eu disse no começo, é uma decisão de extinção sem resolução do mérito. Por quê? Ora, gente, porque não analisou se efetivamente houve autoria dessa pessoa com relação a esse fato. Ok? Agora, só para a gente avançar aqui um pouquinho. O que seria essa justa causa da ação penal? Tá? Justa causa da ação penal é a prova da autoria e da materialidade aglutinados, tá? Então, essa justa causa da ação penal, que é uma hipótese de rejeição da denúncia, é exatamente aí a ausência de autoria ou de indícios de autoria ou da prova da materialidade. Então, exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Crime sexual, tá? Suponhamos que seja aí, sei lá, um crime sexual em que não houve conjunção carnal, não houve penetração, tá? Houve carícias nos seios da vítima, nas regiões íntimas. Veja, a materialidade, que materialidade que eu vou ter, gente? Crime sexual é difícil ter materialidade, porque ele muitas vezes não deixa vestígio. Então, como que vai funcionar nesse caso para denunciar crime sexual? No caso dos crimes sexuais, existe uma flexibilização com relação à materialidade, tá? Então, nos crimes sexuais, as provas testemunhais, elas são muito robustas no sentido de validarem a prova da existência do fato. Portanto, elas validam aí a justa causa para a ação penal. Agora, sei lá, um outro exemplo. Vamos ver aí. Um crime de furto. Então, a vítima teve um telefone furtado enquanto ela estava na sala de aula. E aí, suspeita-se que um aluno da sala tenha pego esse telefone. Só que ninguém viu, ninguém pegou. O celular não foi apreendido com essa pessoa, nada. E aí o Ministério Público ainda assim denunciou essa pessoa. Suponhamos que uma pessoa lá no fundão, que a própria vítima tenha dito que foi esse aluno, porque ela não vai... E aí todo mundo sabe da sala que essa aluna detesta esse aluno. Então o celular foi furtado, o pessoal da sala não viu, não foi pego o celular, apreendido por ninguém, mas a vítima afirma que foi fulano. Veja, eu só tenho isso de prova de materialidade. Para que é que eu vou começar um processo penal para resultar em uma absolvição dessa pessoa? Então, quando o promotor denuncia nesse caso, o juiz ele rejeita dizendo, olha, faltou justa causa para ação penal. Eu não tenho aqui prova da materialidade. Eu não tenho como provar que, de fato, esse crime ocorreu. Porque ninguém viu, é só a palavra da vítima dizendo que furtou e ele não foi apreendido. Então, percebam que a justa causa, ao mesmo tempo, ela vai aglutinar a autoria e vai também trazer a materialidade no mesmo plano, tá? Então, essas são as condições gerais aqui da peça acusatória. Agora, o juiz rejeitou. E aí, cabe o quê? Recurso em sentido estrito, tá? Recurso em sentido estrito. Lembrando que no GCRIM, tem até aí na apostila, lembra se a ação penal prosseguir, cabe rejeição, né? No GCRIM, se a ação penal prosseguir, cabe rejeição. Só que lá no GCRIM, a peça cabível é uma apelação, e não recurso em sentido estrito, como é aqui no processo penal. Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre rejeição? Pode me perguntar. Teve uma colega que me perguntou assim, Laila, mas e a celeridade, como que fica com relação à rejeição da denúncia quando a denúncia é inepta? Gente, o nosso sistema não aplica o CPC nesse caso, tá? Infelizmente, né, não temos essa aplicação. Então, não tem nenhuma economia processual
não tem nenhuma economia processual, literalmente, tá? Tem que ajuizar uma nova peça acusatória. Tudo bem? Alguma dúvida sobre rejeição? Pode me perguntar, gente. Laire, uma dúvida minha. Oi. Qual que é o prazo de interposição do RESE no âmbito processo penal, que já no jeito que já está especificado aqui na apostila, que é 10 dias, ou é o mesmo prazo? Não, os prazos são diferentes, tá? O RESE, no processo penal, diferente do processo civil, a gente trabalha com duas peças. Uma peça de interposição em que você mostra que você quer recorrer, e aí depois você tem um período para poder apresentar as razões do seu recurso, tá? O RESE, o prazo da interposição dele são 5 dias, tá? E aí, até aqui no processo penal, existe uma curiosidade que a gente não tem uma rigidez como é no processo civil. Por exemplo, Emanuel, eu tenho lá uma rejeição. Eu interponho o RESE em 5 dias, tá? Laila, mas e as razões? Tem quanto tempo para apresentar? 8. Mas deixa, se eu apresentar daqui a 15 dias, os caras vão receber. Aqui no processo penal, a gente não trabalha muito, não trabalhamos com a lógica do processo civil, em que perdeu o prazo, perdeu a tempestividade, porque aqui para nós, o processo penal, a tempestividade ela é feita no momento da interposição. Então, você manifesta que quer recorrer, você tem, sei lá, 8 dias para apresentar as razões. Se você apresentar no 9º, no 10º, no 11º, não tem problema, tá? Porque os tribunais superiores mitigam essa questão do prazo. Por quê, gente? Não no caso de rejeição da denúncia, né? Porque rejeição é um recurso que tenta reformar uma rejeição, é prejudicial para o réu, mas se fosse algo para beneficiar. Porque no processo penal a gente trabalha com restrição de liberdade. Então, para evitar o erro judiciário, a gente tem aí esse prazo, não para a interposição, não para você manifestar que você quer recorrer, mas esse prazo para você apresentar o conteúdo do seu recurso, podendo ser inobservado, tá? Claro, existem advogados que já interpõem a peça, dizendo que querem recorrer, e as razões ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, sou uma dessas. Eu já interponho em 5 dias tudo, porque daí eu já fico livre para não apresentar as razões. Mas, se eu quisesse optar, não. Eu interporia a peça dizendo que eu quero recorrer e depois eu teria um prazo para apresentar esse conteúdo, o conteúdo desse recurso. Beleza? Alguma outra dúvida, gente? Então tá, vamos para a segunda variável aqui, portanto, que é o recebimento da peça acusatória, né? O recebimento da peça acusatória, o juiz ele vai, portanto, ali iniciar o processo, né? Prevalece na doutrina que o juiz ele não, da doutrina não, né? Para o STJ, para o STF, o juiz ele não precisa fundamentar. Então, como que ele faz? Então, a Gabriela denuncia, eu recebo a denúncia, aí eu digo assim no meu despacho: recebo a denúncia em todos os seus termos, cite-se a parte. Bom, isso é fundamental porque é que eu estou recebendo a denúncia. A doutrina sustenta, você está vendo aí na apostila, que tem que fundamentar, então teria que ser assim: constato na peça acusatória o preenchimento dos requisitos previstos no artigo tal, bem como presença de condições da ação, presença dos pressupostos processuais. Então, tem que dar uma fundamentada para a doutrina, mas na prática a galera não fundamenta, tá? Até porque para o processo andar mais rápido. Mas por que a doutrina diz que tem que ser fundamentado? Porque o artigo 93 da Constituição diz que qualquer decisão fundamental, qualquer decisão judicial deve ser devidamente fundamentada. Então, se, portanto, eu tenho uma decisão judicial que não é fundamentada, ela seria uma decisão nula, tá? Nula, ou seja, não produziria nenhum efeito no mundo jurídico. Mas não é isso que o STF e o STJ entendem, tá? Eles aceitam, sim,
sem fundamentação. Tudo bem, gente? E aí, veja, né? Portanto, ocorrendo o recebimento da peça acusatória, tem aqui no quadrinho, né? Nós temos o processo iniciado, a gente tem uma relação jurídica processual, temos a pessoa que sai da condição de suspeito e passa a ser réu, temos a fixação da competência para fim de prevenção e temos a interrupção da prescrição, tá? Essa fixação de competência por prevenção trata da competência territorial do processo penal, tá? E, por exemplo, houve o recebimento da denúncia de um crime de estupro, e aí há necessidade de fazer uma busca e apreensão na casa do estuprador. Então, veja, quem vai apreciar esse pedido de busca e apreensão? O juízo prevento, o juízo que já recebeu a denúncia do crime de estupro, tá? Então, o recebimento da denúncia serve também para fixar a competência daquele juízo processante. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Então, beleza. Tranquilo. Então, olha só, pessoal. Deixa eu ver aqui a apostila como que tá. Então, beleza. Então, olha só, pessoal, eu vou encerrar a aula aqui, tá? Na citação do acusado. Pode perguntar, se quiser, alguém. Professora, é só para esclarecer, uma questão da parcial. A senhora vai fazer como? Ai, menino, não faz pergunta difícil. João, eu não sei ainda, porque provavelmente vai ser um questionário, tá? Eu só vou ver direitinho a data, mas eu acho que daqui umas 2 semanas eu vou mandar pelo AVA, e aí vocês façam e devolvem para mim sem problema nenhum, tá? Ou também, o que eu acho maneiro, a gente poderia fazer uma denúncia criminal. Eu ensinaria para vocês aqui, e aí vocês fariam ela manuscrito e me mandariam escaneado. Pode ser também, é uma boa, né? Então, vou pensar nisso aí até nas próximas semanas. A gente vai ter mais uma semana, 2 para terminar essa matéria de procedimentos. Conforme for, eu termino o procedimento ordinário semana que vem e passo essa peça para vocês. Ensino vocês a fazer, mais ou menos, né? E aí eu passo uma pecinha de denúncia criminal ou queixa-crime para vocês aprenderem a fazer com parcial. Aí você escaneia e me manda pelo AVA, tranquilo. Tá? Mas não preocupa não, vai ter isso aí. A minha preocupação maior é, vocês estudarem, né, gente? Porque eu tô achando que essa quarentena aí vai mais 1 mês, 2, hein? Ou mais. Então, a gente tem que se adequar a estudar bem por aqui. Lá em casa, meu estúdio tá estragado, mas eu acho que daqui 2 semanas o meu estúdio vai ficar pronto de gravar. Aí eu consigo fazer aula ao vivo, mas usando a câmera filmadora, aí vai ficar bem maneiro, porque eu vou poder usar o quadro, né? Mas isso para daqui a 2 semanas. Mas, enfim, é isso. Vai ter sim, tá, João? Não preocupa não, fica tranquilo. Alguma outra dúvida, gente? Porque, assim, essa parte do conteúdo, a partir de agora, que é citação, absolvição sumária, memoriais, é bem pesada mesmo. Então, provavelmente, a gente vai ter mais 1h30 de aula direto, dei aula direto hoje, né? Mais 1h30 de aula direto, 1h50, para eu conseguir estudar emendado com vocês toda essa parte de procedimento. Então, eu vou deixar para a aula que vem. Não sei se vocês viram, né? Eu tive que reiniciar 2 vezes aqui a internet. Mas, enfim, é isso, tá? E aí, peçam para os colegas entrarem mais cedo para acompanhar a aula do começo, senão não vai conseguir acompanhar. Se tiver problema com o link no dia, faltando assim uns 15 minutos, eu sempre estou já no computador. Então, você me chama no WhatsApp que eu mando o link para você na hora, tranquilo, sem problema nenhum. Então, que às vezes o aluno não vê na caixa de entrada do AVA, ou não vê lá no portal. Lá no portal vai ser sempre o encontro 9 e o encontro 8. É sempre esse link que vocês têm, sempre, nunca vai mudar, toda semana, toda segunda. Mas ainda assim, quem não tiver, fala para me mandar
mensagem no WhatsApp uns 15 minutinhos antes da aula, que eu já encaminho a apostila e eu encaminho o link da aula também. Beleza? E, professora? Oi. Qual o horário que tá acontecendo as aulas? 7h15? Porque 7? hoje eu entrei às 7, eu acho que eu fiquei até umas 7h20 sem entrar, aí mandaram o link lá no grupo, eu consegui, porque no do Ava não tava dando certo. Então, é o mesmo link. Quando for assim, Danilo, agora você já tem o link, né? Tem sim. É esse link sempre. Se não der certo, você me chama aqui no WhatsApp que eu te mando o link, tá? Não tem problema nenhum, não. Beleza? E aí avisa o pessoal da sala. Quarta-feira à noite eu vou dar essa aula de novo, tá? E aí quem quiser assistir ao vivo, vem assistir, que vai ser praticamente a mesma coisa que eu vou dar hoje, que eu dei hoje, eu vou dar na quarta-feira. Tudo bem, gente? Tranquilo. Então é isso. A gente vai se falando, qualquer coisa, só dá um alô aqui para mim.